Primeira carta de Pedro 5, 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Jesus disse, por exemplo, em Marcos 10, 42 a 44, o seguinte: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridades sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Jesus diz aqui que a liderança na igreja, entre os seus discípulos, não seria como no mundo, como agem os príncipes das gentes. Os líderes, os príncipes das gentes no mundo têm vários tipos de liderança. Mas esses vários tipos de liderança não são úteis na igreja, pois, de acordo com o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com Jesus, liderar é servir, é ser servo de todos. Pedro vai dizer que liderar é com entusiasmo, não por força, mas por persuasão. Pedro vai dizer que liderar é com entrega, não é receber, mas é dar. E ele vai dizer também que liderar é ser exemplo, não é ser comandante. E para isso ele vai usar 3 nãos, mas. O primeiro é este: não por força, mas voluntariamente. O segundo é não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E o terceiro é não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ter governo na igreja é sempre ser um entre os outros. Aos presbíteros que estão entre vós, então os líderes estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ter governo na igreja é ser um entre os outros, é estar no meio da congregação. Não é ser alguém à parte. Não é ser como no mundo, ter domínio, ser comandante, mas servir, ser escravo de todos. Se para ter governo numa igreja forem necessárias as características que existem na liderança do mundo, então qualquer um pode aprender a ser um líder na igreja. Mas se governar é alimentar o rebanho, como Pedro diz, apacentai, alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Se governar é alimentar o rebanho, então o líder tem que ter tempo, disponibilidade, recursos espirituais e materiais para se envolver com as pessoas que vai apacentar, para se entregar, para dar. E para isso tem que estudar, orar, meditar na palavra, para que possa levar alimento sólido para o rebanho, sendo um verdadeiro exemplo de alguém que vive na dependência do Senhor e é servo, é escravo dos outros. Se o governo na igreja não é apacentar, alimentar a igreja, então basta alguém com características de liderança humana para que possa manter as coisas a funcionar. E assim não é necessário que o pastor, o líder, tenha que ter mais tempo que os outros membros da igreja para orar, para estudar, para meditar na palavra, para cuidar do rebanho.